Entrou E para depois, quem entrou gente. depois, gente. Eita, tem. Já vai, viu, Danilo? Para quem entrou aqui depois, a gente só quer colocar rapidamente o nosso bom dia. Essa é uma atividade, uma roda de conversa convocada pelo coletivo Resistir e Lutar, para a gente ter uma atividade de mobilização nesse dia 24, né? Porque, como eu disse anteriormente, não basta ter só um card nas redes sociais. É preciso ter o debate, a mobilização e a organização da categoria. E, infelizmente, como o nosso sindicato se mantém inerte diante de uma situação dessas, as atividades que tem feito são aquelas que o Fórum dos Servidores Públicos tem puxado, como colocar outdoors, que a campanha de outdoors está muito boa, mas falta isso, diálogo com a base. O sindicato tem que manter o diálogo com a base e a gente não está sentindo. Então, por isso que nós, uma reunião do Coletivo Resistir e Lutar, resolvemos criar essa atividade, que é uma atividade puxada por um grupo da base, né, para a gente poder discutir e aberta a todos os participantes, para a gente poder discutir a situação da nossa categoria com relação a essa reforma administrativa. E as pessoas, a gente está abrindo, como é uma roda de conversa, não tem uma exposição, um expositor oficial, a gente vai abrir 5 minutos para as pessoas que quiserem se colocar. Já tem inscritos aqui Danilo, depois Deise, e quem quiser fazer inscrição pode ir colocando o nome no chat, tá bom? Danilo, é você. Sim. Oi, bora lá. Bom dia, pessoal. Primeiro elogiar, né, a iniciativa assim, do grupo, né? Eu faço parte do grupo, mas vou elogiar. Partiu do Natan, né? E o grupo foi aprimorando. Assim, elogiar especialmente porque eu acho que, assim, uma coisa tem feito muita falta para mim e tenho certeza que para muitos dos colegas também, né? Quando essa situação de trabalho remoto, de semipresencial, ela nos coloca longe de um dos nossos principais círculos de amizade, né? Assim, falar de rede de amizade também é falar de redes de luta, né? Ou seja, a pandemia é mais uma coisa que vem para assim, para nos colocar um desafio de como não deixar que esses laços de amizade e de luta enfraqueçam, né? Seria bom que a direção colaborasse, né? Mas tá difícil. Enfim, eu vou dialogar um pouco com a fala da Lenilda e do Evilásio. Eu fui pensando no que falar meio que no decorrer mesmo, talvez fique meio caótico mesmo. Mas assim, é um- um- eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça assim, na questão de como dialogar com as pessoas sobre como defender o serviço público é justamente um- uma tentar desfazer essa desvinculação entre serviço e servidor público, né? Que a mídia tem fazendo, que a mídia vem fazendo insistentemente nos últimos tempos, né? Como se o Estado brasileiro pudesse garantir uma estrutura mínima de serviço público. E quando a gente fala em saúde, né, isso tem uma importância dramática por conta da situação de pandemia, como se isso pudesse ser desvinculado do servidor público, né? Como se o serviço existisse independentemente, ele se fizesse sozinho e o servidor público tivesse se balançando numa rede, né? Enfim, toda essa questão da natureza do Estado brasileiro da, que está sendo colocado em pauta agora, né? Então, muito se diz, por exemplo, na mídia, que a gente tem poucos servidores públicos, muitos servidores, assim, muito se diz na mídia que o Estado está inchado, que tem servidor público demais. Mas, assim, se a gente for olhar, se a gente fizer uma comparação fria, existem poucos servidores públicos no Brasil em relação por exemplo, a população dos países nórdicos, né, em relação à social-democracia nórdica, e, no entanto, ele tem muito servidor público em relação a países como o Chile, por exemplo, né? Aí como é que a gente vai se orientar nessa contradição? Bom, a gente precisa se orientar em relação à nossa Constituição, né?
aquele bloco histórico de 88, ele gerou uma Constituição, ele deu origem a uma Constituição que fez uma opção por um determinado Estado, que é um Estado que tem reguladores mínimos das relações de trabalho e que tem um caráter social e democrático. Né? A gente fez uma opção por esse formato de Estado em 88. E o que é que a gente está vendo? Principalmente de 2016 para cá, do golpe para cá, mas desde o do segundo governo Dilma, né, enfim, com esqueci o nome do rapaz lá, neoliberal, que ela trouxe para o governo. Enfim, é basicamente a partir do segundo governo Dilma. Mas a gente tem um recrudescimento monstruoso a partir do governo golpista de Temer e agora mais ainda com o governo protofascista de Bolsonaro. Né? O que a gente está vendo é um desmonte completo do que foi a Constituição de 88. Né? E como a Evilásio falou, é até difícil falar dessa reforma administrativa pela amplitude que ela tem. E infelizmente, ela é muito didática sobre a natureza dessa nova configuração de Estado que está se tentando formatar a partir de agora. Né? Um Estado um Estado com uma redução drástica dos componentes regulatórios de caráter democrático e social e que está intimamente ligado a opções que desembocam no recrudescimento do próprio regime político. Por exemplo, tem vários, como é que eu vou dizer, tem vários novos princípios na reforma administrativa que centralizam bastante uma série de questões, que centralizam bastante na figura do presidente uma série de questões sobre controle dos servidores. É a questão do princípio da unicidade e da coordenação, por exemplo. Sabe? São elementos que centralizam, que apontam para uma centralização do Estado e que são muito coerentes com essa discussão que está sendo feita na base do governo, que pode vir a ser uma proposta de nacionalização das PM, né? De tirar o controle da hierarquia das PMs dos estados e jogar para o governo federal. Né? Então, neoliberalismo não tem nada a ver com liberdade. Né? Não tem nada a ver com liberdade. Tem a ver tem a ver com o recrudescimento do Estado em relação a direitos e assim, quem empreende essas mudanças sabe que isso vai causar conflito social e sabe que vai ter que engrossar a repressão contra os trabalhadores. Que é isso que a gente está acontecendo. Né? É uma retirada drástica de direito que caminha lado a lado com uma pavimentação jurídica de um fechamento de regime. Né? Como é que eu vou dizer? Com o protagonismo gigantesco dos militares, inclusive. E enfim, é com isso que a gente tem que lidar. Né? Não é fácil, assim, mas é com isso que a gente tem que lidar. E assim, uma coisa que foi muito batido na plenária, assim, mas acho que não foi nem batido bastante, mas a gente precisa ter muito claro na nossa mente que, como a Evilásio falou, essa reforma administrativa, ela vem, pela amplitude dela, pelo momento dela, ela vem como uma grande conclusão de uma desfiguração do Estado brasileiro em relação à Constituição de 88, e ela tem uma coerência com reformas anteriores, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, e assim, ela fala de um novo momento histórico, né? Enfim, a classe dominante quer essas reformas, e ela está vindo em bloco para cima dos trabalhadores, e isso exige a construção de um bloco, isso exige, essa coesão burguesa exige uma coesão de luta dos trabalhadores também, né? Isso começa nas nossas bases, isso vai para a categoria no nível nacional, isso passa pela coordenação com outras categorias para a gente tentar agir da forma mais coesa possível, que é a única maneira de enfrentar isso. Né?
Essas reformas vêm num bloco extremamente coeso que só vai cessar quando encontrar uma força tão coesa quanto esse bloco pela frente. E é isso que a gente tem que construir, né? E eu concluo por aqui. Não sei se eu já passei, mas é isso. Tá certo, Tá Danila. certo, Danila. Fechar isso. Muito obrigada por essa contribuição. E para quem entrou depois, a gente está fazendo essa roda de conversa livre, as pessoas se inscrevem para falar em torno de 5 minutos. A gente tem agora a Deise e depois o JP. Posso começar, né, Lenilda? Pode. Tá certo. Bom dia a todos. Então, eu quero começar também parabenizando o grupo, mas dizer assim que, por um lado, é bom, né, ver que a gente tem essa capacidade de ação independente de ter ou não, né, a liderança da direção, mas que, por outro, é lamentável, né? Não é satisfatório para a gente, não é prazeroso a gente ter que estar cobrando o tempo todo coisas que são a função primordial do sindicato estar à frente da nossa defesa, né? Da nossa luta. Então, não é uma coisa que a gente faz porque está feliz, está fazendo feliz. A gente gostaria muito, na verdade, de ter essa liderança, até porque eles têm recursos para isso, teria como fazer uma coisa talvez maior, né, e envolvendo mais pessoas. Então, primeiro também concordando com o que o Danilo disse agora, né, essa questão da gente fazer uma associação forte da questão do serviço público com o servidor público e mostrar que o servidor público, a cara do servidor público verdadeira, não é o procurador, o juiz, né, que ganha 20 mil por mês e mais 30 mil, sei lá, dos penduricalhos, sei lá. O servidor é a enfermeira, é o médico, é o professor que tem que trabalhar em 3 escolas para conseguir o mínimo de sustento no mês, né? Eu me lembrei até de uma fala que saiu há um tempo atrás, acho que numa live do Lula, que foi uma fala infeliz, né, se tirada do contexto, mas que ela faz sentido no momento que a gente está dizendo, quando ele disse naquele momento que veio a pandemia para mostrar a importância do SUS, mas ainda bem nesse sentido, assim, a gente vive num momento que mostra o quanto é essencial, né, esse serviço para todo mundo, na verdade, né? Independente de ter plano de saúde ou não, a gente está vendo assim que se a gente tivesse tido um plano de vacinação, uma compra dessas vacinas, realmente a gente era para estar era para ser a liderança do mundo, era para estar dando show e estar com a maior parte, talvez, das pessoas já vacinadas, porque o SUS tem capacidade para isso. Então, e o que é o SUS? Sem as pessoas, né, que trabalham nele. Não adianta você abrir 20 mil leitos de UTI e quem é que vai trabalhar ali neles, né? Então, o SUS, as escolas públicas, a universidade pública, somos nós, né? Não existe, esses serviços não existem se as pessoas que estão lá batalhando por eles. E essa como eu disse novamente, né? Essa é a verdadeira face do servidor público. E é uma face que ela é sempre escondida quando se fala nessas reformas pela grande mídia, né? A gente enfrenta uma barreira muito grande. É gente que tem um poder imenso, que tem deputados no bolso, né? Então é muito difícil. Então a gente precisa realmente se juntar, debater muito, gerar muitas ideias aqui nesse espaço e em outros. A gente não pode dar a luta por perdida,
porque a gente já viu que a nossa capacidade para enfrentar, né? Eu me lembro que na reforma da Previdência, na época do Temer, o pessoal se articulou muito bem, foi um grupo para Brasília, enquanto isso o pessoal que ficou aqui ficou fazendo atos também, foi para o aeroporto, foi, sabe, a gente tem essa capacidade, a gente não pode achar que está todo mundo morto, que já está todo mundo vencido. Obviamente que uma liderança mais firme, a gente talvez estivesse mais ativo, mas não por isso que a gente precisa se dar por vencido, não. Deixa eu ver. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente precisa fazer, é sentar e conversar e bolar ideias e ver o que é possível fazer dentro das muitas limitações que a gente tem hoje. Mas dentro das ideias já, vou começar a propor algumas coisas assim, né? Como eu disse, tem uma barreira muito grande dessa questão das grandes mídias, então a nossa comunicação ela precisa ser muito estratégica. E quando eu penso nessas coisas assim, a gente não tem como fazer um paralelo com a questão das redes de informação, de fake news, de bolsonaristas e tudo mais, né, que a gente viu que são bastante infiltradas e bastante poderosas também, além dessa questão da grande mídia, que obviamente apoia parte da agenda desse pessoal, mas eles também têm uma infiltração muito grande. Então, a gente tem que ver, se comunicar com a sociedade de forma geral, a gente tem que fazer isso de uma forma objetiva, de uma forma simples e muito clara, e ser sempre muito franco, né? Mas eu acho assim que essa questão mesmo de você diversificar a questão das comunicações, fazer memes mesmo, fazer textos curtos, mas bem simplificados, a gente sabe que não é uma questão simples. Mas para começar a envolver as pessoas, a linguagem tem que ser muito simples. Então, essa é uma das coisas que eu penso que a gente tem que entrar de cabeça nessa parte de infiltração nas mídias sociais e tudo mais. Enfim, acho que era basicamente isso. Obrigada. Obrigada, Deise. Agora tem JP e depois Riso. Ó, e quem quiser falar, pode ir se inscrevendo no chat, tá certo? JP, pode ir. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, todas. Eu acho que muitas das falas que me antecederam trouxeram elementos importantes para esse processo que a gente está vivenciando, né? Vilásio bem apontou aí essa questão da reforma que cria N modelos de contratação do serviço público e que é importante ser denunciada porque a gente tem um histórico brasileiro onde os discursos de reforma eles são recorrentes e vem à tona principalmente em momentos de crise do meio político, onde o meio político não consegue resolver e busca um culpado para suas erradas, né, para suas mazelas. E boa parte disso busca se colocar sobre o serviço público, né? Eu acho que a gente tem um marco importante, o RJU e a própria Constituição de 88, para além da questão da saúde, como a Lua bem frisou, que é um modelo de serviço público onde o servidor goza de estabilidade para a defesa da coisa pública. A gente tem um histórico brasileiro onde a gente não consegue fazer a transição completa desse estado patrimonialista para uma coisa mais institucionalizada, orgânica, de defesa clara do interesse público, né? A gente tem sempre esse processo conflituoso das elites em não ceder 1 milímetro de espaço, né? Então, esses processos de reforma,
ele sempre vem com um discurso de Estado mínimo, mas para uma cooptação máxima da máquina, né? Então, assim, quero o Estado mínimo para que eu me aproprie daquilo ali. E é muito, muito fácil ver isso no processo político brasileiro. A gente tem o que o Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão, que nada mais é que um processo político onde o chefe do executivo não consegue governar se ele não tiver mancomunado com alguns interesses políticos e ceda o parte da gestão para, por exemplo, o poder legislativo, né? Tem vários municípios aí onde o prefeito só consegue governar se ele ceder cargos para N figuras de poder político, né? É um balcão, um fisiologismo terrível, né? Então a gente tem esses discursos de reforma sempre tendo como pano de fundo uma crise do meio político, né? Do ponto de vista nosso próprio, eu acho uma pena que discussões como essa que a gente está acompanhando aqui não sejam promovidas pela entidade. Estava até dando uma olhada aqui rapidamente no Instagram, tem lá um Fora Bolsonaro, um dia de lockdown, e aí foi um lockdown meio esquisito, porque a gente sabe se é o lockdown para ficar em casa fazendo home office, ou se é o lockdown, é uma greve, sinônimo de greve. Então a gente tem uma comunicação truncada, né? Eu acho que falta essa proximidade, inclusive no discurso, com a categoria, né? Ações que estejam mais próximas. E eu acho que se a ideia também é lançar alguma proposta, né, enquanto base, que iniciativas como essa que a gente está aqui de fazer debate, elas ocorram e elas sirvam de marco também para denunciar essa paralisia, né, da entidade em promover ações mais concretas, mais palpáveis, né? De repente fazer uma abaixo-assinado dizendo, olha, cadê a mobilização, né? Vamos se movimentar, porque isso marca esses espaços, na verdade, né? Acho uma pena. Acho que a gente vive um momento muito muito delicado em vários sentidos, delicado do ponto de vista da dificuldade de mobilizar as pessoas, porque esse distanciamento, ele muitas vezes deixa de ser um distanciamento só físico para ser esfria as relações, de fato. E um esfriamento geral, né? Isso favorece, na verdade, o governo, é o que o Salles diz, vamos passando a boiada. E a gente tem que estar atento, porque senão essa boiada vai passar por cima mesmo, né? É como o discurso se coloca. Então, eu acho parabéns aí pela iniciativa, né? Recebi o convite, enfim, vim aqui participar, dar a minha contribuição. E eu acho que é isso, a gente sempre tem esses discursos reformistas como uma justificativa furada para esconder os defeitos e as crises do meio político, né? Não conseguem dar a resposta satisfatória. E o que se coloca é sempre um discurso de a culpa está no funcionalismo. Vamos lá cortar a cabeça. Então acho que não é por aí, acho que tem que ter uma reação sim, e uma reação significativa. Porque na verdade, se o país não parou hoje a 100%, foi graças à ação dos servidores públicos. É efetivamente graças a cada um que está lá, dirigindo a ambulância, cuidando da limpeza pública, cuidando dos hospitais, da segurança, da educação remota, que com todas as dificuldades ainda vem acontecendo e vem se achando modelos, enfim, não é o ideal, mas vem se trabalhando, porque há essa preocupação, né, de não paralisar para garantir que o país continue funcionando quando tudo chegar a um ponto de normalização, né, e de fato a gente não consegue estar num estágio melhor de toda essa crise, infelizmente, também por falhas do sistema político, né? Sobretudo do nosso chefe máximo, que está mais preocupado com gripezinha e outras bobajadas do que realmente está tomando ações concretas e racionais. Mas é isso. Obrigado aí, gente. Obrigada a você, JP. E foi assim, de verdade, a intenção do Coletivo Resistir e Lutar de criar um espaço de diálogo com toda a categoria. Até a própria direção do sindicato, se aqui entrasse, seria bem-vinda até para conversar por que está com tanta dificuldade de convocar uma assembleia, de dirigir as lutas, de orientar, né? Mas eu vou falar depois que eu estou inscrita, e tem mais algumas inscrições, e é bom que os colegas se inscrevam para dar sua opinião, para falar um pouco, para dizer como é que está, porque
a intenção da roda de conversa é essa, é um pouco a gente se reencontrar, né? Estamos distanciados, bastante distanciados, precisamos saber como é que está todo mundo. Já estamos felizes aí porque a Avelar vai ser vacinada, então é bom a gente contar as novidades. É a Riso, depois sou eu. Vai lá, Riso. Bom dia a todas e todos. É muito bom quando a gente se encontra, mesmo que seja remoto, né? Mas aí a gente vê que nós estamos bem e estamos atentos a tudo e todos. Mas aqui o que eu quero colocar é que nessa questão das reformas, o que a gente precisa fazer como servidor público sempre fazer o que a gente sempre faz, né? Que é ver e colocar para a população que o serviço público ele deve ser defendido pelo fato de assegurar direitos, né, da população no geral. Que ele não é só para quem está no serviço público, mas é um direito garantido na Constituição, que a população tem direito à saúde, educação, segurança. E o que a gente está vendo nesse período é a extinção disso tudo. É a extinção do que a gente construiu, do que a sociedade construiu, porque o serviço público ele é construído pela sociedade, pelos impostos que nós pagamos, pelo que a gente faz para que a sociedade tenha direitos garantidos, direito à saúde, direito à educação. E isso é direito de todos, não é só da gente que é servidor público. E aí, no governo Bolsonaro, o que é que a gente vê? Que essas reformas elas estão avançando porque ela está sendo e acontecendo pela lógica do poder dominante. É o poder dominante que está por trás do governo Bolsonaro para poder acabar o que eles acham que é privilégio e que, na verdade, é direito garantido na Constituição. E o que é que eles fazem com relação a isso? Eles fazem com que a população tenha uma forma negativa de ver a imagem do servidor, porque eles colocam que nós somos pessoas privilegiadas, somos pessoas que ganhamos rios de dinheiro e a população, fazendo uma comparação para quem ganha um salário mínimo, logicamente que a população vai achar que nós ganhamos muito. Mas aí, esse é o papel do governo, fazer essa política de negatividade do serviço público e principalmente da imagem do servidor. Porque eles dizem que nós não queremos trabalhar, que a gente trabalha, que a gente ganha muito e que nós fazemos um trabalho mal feito. Mas, pegando um gancho da fala da Deise, é o serviço público que está dando show agora na pandemia. É o servidor público que está mostrando o compromisso que tem. E o Brasil, o país que tem o SUS, só não morreu mais gente por conta do serviço público, por conta do SUS. E o que é que eles fazem? Agora, eles sucateiam o serviço para poder dizer que o serviço é ineficiente, para poder dizer que o serviço não funciona. E isso é muito triste, porque a gente tem que lutar, né, para dizer à comunidade, à sociedade que não é, mas que é um desgaste para nós, para que a gente possa provar, porque era o papel do governo fazer. Então, o que é que ele faz? O papel de fazer essa negatividade para negar e dizer que a gente não faz o serviço que deve fazer, e aí avança com uma política, porque essa política de reforma é a política do negacionismo, né? Do Estado mínimo. Por quê? Porque os privilegiados que verdadeiramente são os que têm as grandes fortunas, que não taxam as grandes fortunas e preferem tirar do servidor para poder pagar uma conta que não é nossa. E aí eles fazem isso para poder avançar a política, né, de tirar direitos e fazer com que a população não tenha interesse, defenda a privatização para dizer que a privatização funciona e que o serviço público não é importante.
e aí faz essa imagem do servidor como uma pessoas que não têm importância e faz com que a comunidade no geral, a sociedade no geral, veja o serviço público como um empecilho, e não como um resultado né, de pesquisa, que está aí comprovado com a pandemia. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo nesse processo. E o que a gente precisa fazer agora é o enfrentamento à altura do que esse governo está fazendo. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, deveríamos fazer provocações, aí eu já coloco uma proposta nessa conversa, para que a gente possa fazer com que a nossa federação abra processo mesmo judicial contra o governo Bolsonaro, pelo que ele está fazendo com a população, porque a gente pode fazer, e principalmente com o serviço ao servidor público, porque com aquelas, ainda enfatizo, eu sei que é uma coisa mínima, mas eu enfatizo aquelas mensagens que a gente recebe como é que diz, falando sobre a conduta do servidor público. Eu acho que são coisas que passam a ser mínima, mas quando a gente vai ver o teor da questão, ela é macro, ela passa a ser macro. Então, eu concluo minha fala dizendo que eu fico muito satisfeita de participar desse nosso coletivo. Nós somos do enfrentamento, sim, a gente está mostrando isso, e acho que a gente tem um papel importante, independente da direção do sindicato, em fazer política. E fazer política é isso, discutir os assuntos do dia e dar a proposta para a gente ir para o enfrentamento da forma organizada e qualificada, né? E com a certeza de que a gente está do lado certo da história. Obrigadão aí, vamos à luta, companheiros e companheiras. Obrigada, Riso, e vamos à luta. Eu estou inscrita agora e depois o Evilásio se reinscreveu e tem mais algumas inscrições que eu vejo já no chat, podem ir também se inscrevendo. Eu me inscrevi para falar algumas questões que foram tocadas aqui, né? Eu acho que a primeira é de que a gente não pode entregar o jogo. Como disse Deise, nós não estamos vencidos, a gente precisa manter a organização e a luta. Vamos ter que encontrar novas formas? Vamos, né? Porque a situação está bem mais complexa do que a gente lutou há tempos atrás aí no governo Temer, em outras situações. Está bem mais complexa agora. Não sei se vocês recebem, mas recebem com certeza no CIGEP. Toda vez vem uma ameaçazinha. Hoje veio de novo. Olhe, servidor, tem um manual de conduta, você tem que ser efetivo, tem que ser produtivo, né? E se você não fizer isso, pode vir uma punição administrativa. Não fala uma palavra punição, mas o processo é para isso, né? Então, de certa forma, nós estamos sendo ameaçados. Isso é assédio moral. É outra coisa que precisava ser denunciada. É esse assédio moral virtual que nós estamos sofrendo quando já estamos pressionados aqui num trabalho no home office, para o qual a gente não recebeu nenhum apoio, né? Porque a gente precisaria, dentro de casa, ter esse apoio tanto na capacitação como nos gastos mesmo, nos custos do home office. Porque eu mesmo precisei comprar iluminação, precisei comprar um computador melhor, porque no início da pandemia eu estava fazendo as lives da UFAO, agora pararam mais, mas estava fazendo constante as lives da UFAO. Precisei investir aqui num ambiente para home office. A gente teve que criar as condições de trabalho por conta própria dentro das nossas casas. E além disso, ficar em casa recebendo ameaça pelo CIGEP é demais, né? Eu acho também que é bem complicado porque as federações que representam os servidores públicos estão buscando se organizar. A gente teve um seminário aí nacional do FONASEF, logo depois da plenária nacional da FASUBRA, que demonstrou a importância desse fortalecimento dos fóruns conjuntos. Todos os servidores estão sentindo o peso do que vem esse ataque ao RJU.
O RJU foi uma grande conquista, porque o regime jurídico único também unificou as lutas da categoria. E é justamente isso que eles estão querendo fazer com essa reforma administrativa, terminar com essa unidade. A gente sabe o velho lema de dividir para conquistar, né? É uma tática de guerra antiga. E a gente tem um exemplo claro disso perto de nós, que é o HU quando entrou a EBSER, né? Que fez com que o RJU e a EBSER ficassem se contradizendo e se criando pressão uns contra os outros, quando na verdade a gente deveria estar de forma unificada na luta contra o governo federal. Mas eles já conseguiram uma vitória com isso. Com 2 regimes ali dentro, com a EBSER e com o RJU, já ficou mais difícil fazer uma greve, né? Já ficou mais difícil fazer uma reivindicação, uma assembleia conjunta, uma luta. E é isso que eles querem fazer. Por isso que a gente fica, às vezes, ouvindo de alguns colegas que essa reforma administrativa vai atingir só os novos servidores, mas não vai ser. Infelizmente, não vai ser. Né? Nós também seremos atingidos pela ameaça para mudança do regime da nossa aposentadoria, né? Para a questão de a gente não ter capacidade de mobilização para reivindicar mais aumento salarial, né? E até de a gente mesmo perder estabilidade, porque essas ameaçazinhas do SIGEP não são à toa, né? Eles vão criar, mudando o panorama do funcionamento de cada setor, tendo no setor pessoas que são indicadas a dedo, sem concurso público, para serem as pessoas de confiança do governo, nós vamos ter a ameaça constante de assédio moral e de ameaças de demissão. Toda vez que a gente fala numa paralisação, numa greve, numa mobilização, numa assembleia, além da cobrança de produtividade, que vai provocar ainda mais adoecimento nos servidores públicos. Então, a situação que está sendo colocada, ela ameaça a nós também, não só os que vão vir a partir da reforma administrativa. É uma ameaça séria de fim de estabilidade para nós também, né? Com outros sistemas, com outras brechas, como esse manual de conduta, mas imagine que nós não vamos ter mais chefias que são servidores de carreira, né? Vão ser o que indica. Vamos ter colegas de trabalho que vão ser do que indica. Então, os nossos setores vão estar, assim, numa situação em que nós é que vamos estar isolados e pressionados. E fora outra coisa, para concluir, o que eu acho que está faltando na gente é a gente conseguir comunicar com a sociedade, né, as formas como a gente pode comunicar com a sociedade, que essa reforma administrativa é uma redução do Estado, e redução do Estado atinge principalmente a quem não pode pagar por serviços, a quem não pode pagar uma escola, não pode pagar plano de saúde, e daqui a pouco nós todos estamos nessa, porque eu mesmo já não estou conseguindo mais pagar esse plano de saúde com esses aumentos do GEAP que vieram, fora que ao redor de nós as pessoas que não têm estabilidade vão sendo demitidas e você vai aumentando os encargos que você tem com a sua família. Então, a situação atinge a todos nós e a gente tem que comunicar à população sobre isso, que reduzir servidor público é reduzir Estado, é reduzir posto de saúde, é reduzir atendimento no SUS, é reduzir atendimento nas universidades, nas escolas públicas. A gente está vendo o que está acontecendo com os estudantes bolsistas, né? Tanta luta para que a universidade fosse aberta às classes populares, aos estudantes da periferia. E agora eles não estão conseguindo ficar na UFAL porque eles não têm chip, porque eles não têm bolsa, porque eles não têm comida, porque eles vão precisar trabalhar e se virar para dar conta da família. É essa situação séria que a gente precisa enfrentar e se organizar para isso. Evilásio pediu reinscrição e depois do Evilásio, deixa eu ver aqui já para avisar, é o Natan. Evilásio, vai lá. Retomando a minha fala, a gente não precisa, por exemplo, o nosso histórico, né, ele está bem claro para gerações passadas na universidade e gerações que hoje estão na universidade, que não eram nem nascidos no início de toda essa trajetória de luta. Então, a FASUBRA ela foi criada, mas ela tinha um papel
meramente no governo militar lá, ela ficava lá, quietinha no canto dela. A partir de 84, a gente começou a entender que a luta do trabalhador nas universidades ela era bem mais ampla. E foi assim, em 84, 87, nas nossas primeiras greves, e a grande luta para incluir na Constituição a concepção de que a associação já não nos atendia mais, e sim um sindicato, né, dentro do setor público. Isso foi incluído na Constituição e a gente foi transformando aquela organização associativa em entidades classistas, entidade de luta, onde a gente pudesse ter a representação desse ente jurídico tão importante que são os sindicatos na atualidade. Então essa luta ela veio com federações importantes como a Condicef, a Fazubra, o próprio Andes, que depois foi transformado em a FENASP, e o Andes que foi transformado em Sindicato Nacional, e essa luta ela veio. E naquela época também a gente entendia que educação ela tinha uma importância muito grande na concepção de Estado, né? E para isso a gente começou a construir uma carreira em 94, que hoje a gente tem parte dela implantada, que era o PCU, e hoje é o nosso PCCTAI. Por entender que trabalhar na educação, a gente estava trabalhando sempre na formação de de profissionais para atuar em todas as áreas do Estado. E educação, saúde, que cuidar dessa população também é importante, era uma outra carreira importante, onde a gente sempre trabalhava nisso. Educação, saúde e ciência e tecnologia, porque não dá para você desenvolver um Estado, né, de terceiro mundo, né, se você não tiver um tripé que funcione. E isso, durante um certo ponto, com a Constituição de 88, foi fortalecido. Mas aí começou o desmonte no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E também quando a gente chegou nos governos Lula e Dilma, nós não conseguimos assimilar isso. Aquilo que nos unia em outros governos, aí passou a ser motivo de disputa, né? Até hoje eu ainda vejo gente dizer que o governo Lula era um governo de coalizão, um governo em disputa. Era um governo em disputa, né? Mas com a grande massa, por exemplo, com os latifundiários, com os empresários, não entre a gente. Mas a gente não conseguiu assimilar isso, e durante os 8 anos de governo Lula nós batemos muita cabeça. Isso nos enfraqueceu. E vamos dar uma observada no que aconteceu do Lula até o governo atual. Nós sofremos reforma sistematicamente, todas elas adequando o Estado brasileiro aos interesses políticos e não da população. E a gente teve grandes perdas, e agora a reforma administrativa ela vem fechar esse leque de reforma. E fecha num momento terrível, onde a gente tem um presidente que usa 3 minutos na televisão para tentar desmistificar mentira, quando tem pessoas importante, famílias sofrendo, profissionais de saúde que estão com cargas horárias desumanas para cuidar de uma população adoecida, e muitas vezes o próprio presidente se comporta como um garotinho irresponsável, sem usar máscara, desmistificando o uso da máscara, não fazendo o seu papel, comprando as vacinas necessárias para a gente ter começado a nossa imunização já no final do ano passado. Então, tem tudo isso. E o nosso Congresso é um dos piores congressos que eu já vi nos últimos 30 anos. Além de um presidente negacionista, né, que, na realidade, ele falou algumas frases que ontem ele tenta desmistificar, mas ainda bem que as mídias trazem essas frases todinhas que ele falou ao longo da pandemia. Então, a gente tem um ano de pandemia, e nesse ano de pandemia as reformas se aprofundaram. Para você ter uma ideia, né, a partir do momento da eleição do Congresso, da eleição do presidente da Câmara, por exemplo, tinha um processo que estava em tramitação desde 89. Ele entrou em regime de urgência e urgentíssima e acabou sendo aprovado. Qual era a urgência que aquele processo tinha se ele era de 89, que foi a questão do Banco Central?
né? Então, é importante aquela carta dos empresários e dos banqueiros, seja lá de quem for, é importante sim, mas eles estão tentando manter os direitos deles, eles não estão tentando beneficiar a população com aquilo. Mas, de uma certa forma, ele faz com que a gente se sinta na responsabilidade de defender o nosso direito. E a reforma administrativa, ela coloca em xeque a nossa estabilidade, a nossa forma de contratação e até os aposentados, que tiveram o seu direito de aposentar e ficar ligado à sua instituição de origem, vão ter soldo jogado com essa reforma à Previdência Geral. Mesmo eles alegando que a nossa Previdência própria, ela vai continuar sendo mantida, aqueles direitos que a gente levou para a aposentadoria. Só que não dá para acreditar num Estado que nega até uma pandemia que matou ontem 3.145 pessoas. Então não dá para acreditar nesse Congresso, nesse presidente e no nosso... Só dá para acreditar numa coisa, no nosso poder de mobilização, que de alguma forma, hoje a gente ainda tem um instrumento que podemos utilizar, que são as mídias. E se a gente não fizer isso através das mídias, porque cada videozinho que é produzido, de uma certa forma, ele corre nas redes sociais. E a população acaba vendo. Minoria, porque não é uma piada, é um assunto sério, mas acaba vendo. Aquele pessoal que realmente ficam interessados em fatos concretos e não em fakes, eles acabam vendo isso. Por isso que é importante a gente utilizar as mídias sociais para também fazer esse debate. Obrigado, companheiros. Obrigada, Evilásio. Olha, eu me passei aqui, antes da reinscrição da Evilásio, a Betânia tinha pedido inscrição. Então é primeiro Betânia, depois Natan, tá certo? Desculpa aí, Betânia. Betânia? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas e a todos. É um prazer estar aqui novamente e parabenizar pela iniciativa, né? Fundamental esse momento e a gente poder estar dialogando com a categoria, um tema fundamental. Eu já me sinto contemplada com todas as falas anteriores, eu não quero ser redundante. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar em ser propositivos, né? Porque a gente está diante de uma proposta extremamente danosa para o conjunto da sociedade, aquelas que recebem todos os nossos serviços, e para o conjunto dos novos trabalhadores do serviço público, né? Se é que haverá concurso daqui para frente. Penso que é uma disputa de narrativa que a gente tem que enfrentar, porque a narrativa do governo, ela é muito... além de ser falaciosa, ela é de fácil absorção, né? Ela é agradável aos olhos daquele que escutam sem refletir o que está por trás daquele discurso do governo, de dizer que nós somos de fato parasitas, como já foi dito, e que não trabalhamos, né? Então é um discurso fácil de ser absorvido por parte da sociedade. E eu penso que as instituições, os sindicatos, as federações têm que agora agir no sentido de ser propositivo, seja com outdoors, com vídeos, com campanha publicitária de alto alcance, juntar, de repente, articular várias federações, uma campanha publicitária nos horários nobres, né, com conteúdo extremamente objetivo. Eu acho que o momento é muito propício para a gente, porque a gente está diante dessa pandemia, e está claro o quanto é importante os serviços públicos, né? O SUS nunca foi tão valorizado pelo conjunto da sociedade. Então, eu penso que, objetivamente, eu acho que já caberia aí como proposta, se o nosso sindicato não tiver a capacidade de fazer essa campanha publicitária, levar a proposta para a nossa federação de campanhas publicitárias na grande mídia, falando da importância do servidor público
para o conjunto da sociedade, né? Dizendo que essa proposta que está aí colocada, ela é apenas político-financeira, é um ajuste fiscal em que a conta, este governo, comandada por Paulo Guedes, coloca no colo do servidor público. É isso, objetivamente é isso. E vamos à luta, companheiros e companheiras. Fora Bolsonaro, vacina para todos, já! É isso aí, Betânia. Fora Bolsonaro, vacina para todos, auxílio emergencial de R$ 600 até o fim do distanciamento social. Natan. E depois do Natan, deixa eu ver logo quem é aqui. Acho que é a Dilma. Natan, depois é a Dilma. Vai lá, Natan. Certo, obrigado. Vamos à luta em homenagem à minha camisa? Obrigado, Lenilda. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu queria louvar, né, a iniciativa. Eu acho que a agenda, né, que foi construída, uma agenda de resistência que foi proposta pela federação, né, precisava de alguma ação, né, que a nossa categoria, né, nós, enquanto servidores da UFAL, nos organizássemos de forma a promover alguma ação que minimamente pudesse trazer essa discussão, né? Então, a gente pensou no que seria melhor, né? E acho que essa iniciativa realmente, né, trazer essa discussão de uma forma mais informal, vamos dizer assim, acho que é positivo nesse momento, né? É um momento que a gente está vivendo de extremas dificuldades, né? Imposta principalmente pela pandemia, mas não só pela pandemia, né? Acho que a pandemia hoje, obviamente, tomou um protagonismo, né, das situações difíceis que a gente tem vivido, mas a gente também tem descaso do governo, né, que com ou sem pandemia, esse governo já é um descaso, né? Só basta ver a quantidade de absurdos que aconteceram desde o início desse governo, né? É impossível lembrar de todos. Mas, assim, queria compartilhar novamente para aqueles que ainda não tive a oportunidade de dialogar, né, algumas preocupações que a gente, né, enquanto servidor público, deve ter, né? Nós vivemos, né, não é de hoje, uma série de retrocessos, né? Em certa medida, uns mais, vamos dizer assim, graves que outros. Mas, né, todo o conjunto, né, dessas medidas que o governo defende, né, para poder alinhar o Estado à realidade, tem algum som aí, eu não sei se é o microfone de alguém, deixa eu olhar se sou eu aqui. Porque não tem não, Natan, nenhum microfone aberto que eu esteja vendo. Agora melhorou. Era um barulhinho estranho. Mas tudo bem. Eu estava dizendo, e o governo defende isso de uma forma, né, justificando, né, o discurso que é para alinhar com a realidade atual, enfim. Então a gente teve uma série de providências, né, como por exemplo a reforma da Previdência, né, que passou. Anteriormente, a emenda do teto de gastos, né? Depois teve outras também que eu não vou lembrar agora, mas teve recentemente agora essa PEC emergencial, né, que já coloca aí um obstáculo, né, aumento salarial de servidores, e a iminência dessa reforma administrativa, né, que de uma certa forma pulveriza, né, torna mais fluida as carreiras do serviço público, né, e tudo que é mais fluido é mais frágil, né, vai se adequando ao pensamento de cada governo, né. Então, assim, eu não vou aqui entrar, né, nos pontos que a reforma traça, né? Inclusive, eu posso até compartilhar a reforma na íntegra para quem quiser dar uma olhada, enfim. Alguns pontos muito polêmicos,
Então, por exemplo, institui 5 tipos de naturezas de servidores públicos, né? Isso, né, algumas dessas naturezas dão mais, colocam os gestores públicos numa posição mais confortável para tirar ou colocar na hora que quiser, né? A previsão, né, assim, você começa a ler essas normas, essas propostas, e você começa a traçar 1000 conjecturas, né? Como, por exemplo, para que essa previsão de que você tem que passar 1 ano de experiência, né? Para poder você ser classificado num concurso público, porque a proposta é essa. Você faz um concurso público, você tem que passar 1 ano de experiência e o resultado final vai depender da sua, né, do seu desempenho naquele ano. Quem é que vai avaliar isso? Né? Veja o grau de subjetividade disso, né? Ou seja, nos municípios, porque a proposta não é pensando só nos servidores federais. A gente tem que pensar que essa reforma é para todos, né? Todos os poderes de todos os entes federativos. Então, em todos os municípios nós vamos ter esse tipo de coisa, né? Os concursos acontecendo e o resultado final vai depender de uma avaliação que vai ser feita por não sei quem, né? Ou seja, quem é que vai entrar no serviço público? Esse é um dos primeiros pontos, né? Fora outros mais, né, relevantes, como por exemplo a questão da estabilidade, né? Que é para uns, outros não. Enfim, você cria diversos regimes, impõe diferenças, né, entre os servidores, e isso também contribui para a fragilização do serviço, né? A gente tem exemplos claros, né, hoje em dia, né? A pluralidade de regimes, de formas de contratação, não traz qualidade ao serviço, né? Porque cada servidor vai sempre pensar na sua ótica, né? Assim, sobre a sua ótica, né? E isso também não contribui em nada para a melhoria do serviço. É mais uma questão de ajuste fiscal, como foi colocado antes mesmo, né? De tornar a carreira pública menos atraente, né? Equiparar lá a precarização do serviço privado, né? Das carreiras privadas, e o que predomina mesmo é o capital, aí são os interesses do capital, né? No fim das contas. Então, assim, é preocupante isso, né? A gente tem vivido diversas situações, como eu falei, a pandemia, essas reformas constantes, esses ataques constantes ao serviço público, né? Essa postura do governo, né, que não é de hoje, essa visão que já é crônica, né, do serviço público, né, que são pessoas que não trabalham, que ganham bem, que não trabalham, pelo menos é isso que eu escuto o tempo todo, né? Pessoas que trabalham na iniciativa privada e que me acham assim privilegiado, acham que eu não trabalho, enfim, quando é exatamente ao contrário, né? Então a gente tem que viver desmistificando isso, né? Porque é o que a sociedade pensa de fato. Então, como é que a gente vai mudar o pensamento da sociedade, sendo que o governo, né, não valoriza os seus próprios servidores? Fora outras questões, né, como, por exemplo, como é que um orçamento até o mês de março, né, a gente já vai para abril agora, como é que o orçamento de 2021 ainda não foi aprovado? Eu fico me perguntando isso. É prioridade do Estado o orçamento, os gastos públicos? Não é? Porque assim, a PEC emergencial, a eleição para a mesa diretora aconteceu na data certinha, né? Não deixou de acontecer. Assim que eles voltaram do recesso, foi feita toda a eleição, enfim. Mas o orçamento, né, que tem também data, a Constituição prevê datas para que ele seja aprovado, até agora nada. Ou seja, uma flagrante constitucionalidade, né? Mas a gente vai convivendo com isso, naturalizando isso, porque a grande massa da sociedade não está nem aí para essas questões, né, que são relevantes, mas muitos sentem na pele os efeitos disso. Na própria UFAL a gente está sentindo na pele agora, né, os estudantes sem bolsa, né, os serviços, né, básicos sendo comprometidos porque não tem, né, fundos suficientes para honrar os contratos. Então, assim, né, porque o orçamento não foi aprovado. Parece uma questão formal, mas é a obrigação do Congresso, que não o fez em tempo hábil, né? Então a gente tem essa questão de não é prioridade para o governo. Penso até que é proposital para segurar mesmo, assim, para evitar gastar, né? Enfim.
São essas questões, essas preocupações são muitas, né? No momento a gente torce para que realmente a vacina chegue logo, para que a gente possa superar pelo menos o desafio da pandemia, né? Que por si só já é um caos, né? Ainda mais com esse agravamento agora atual, né? Da situação. Então a gente fica muito preocupado, né? Esse aumento no número de mortes, enfim. A gente torce para que essa vacina chegue logo, mas a gente também não pode esperar do governo essa celeridade, né? Porque só agora eu acho que está percebendo que a vacina é o único caminho que a gente tem para se livrar disso de uma forma mais rápida, né? Mas se tivesse feito isso antes, talvez a gente já tivesse bem mais avançado nisso. Enfim, a gente torce também para que nesse 1 ano e meio que falta, né? Assim, eu tento ser otimista nesse ponto, né? Acho que a gente já tem mais 1 ano e meio de Bolsonaro. Eu quero acreditar nisso, né? E independentemente de quem venha depois, eu considero que vai ser melhor, porque se vier, eu não consigo imaginar em algo pior que Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Se houver, realmente é o fim da humanidade. Mas eu prefiro acreditar nisso, que falta pouco tempo, então enxergar aquele horizonte no futuro, né? Acho que isso nos mantém. Oi, pode falar? Pode ir, Danilo. No susto, né? No susto, assim. Não, assim, só fazendo aquele mesmo movimento, né? De passar pela conjuntura e para os encaminhamentos. Sim, essa reforma ela vem na mesma esteira da eleição à presidência da Câmara e do Senado, né? E eu achei muito interessante como aconteceu naquela exposição, como o professor expôs, aquele professor da FDA expôs naquele Consune, né, aquela reunião extraordinária do Consune sobre a reforma. E assim, são duas figuras, o Arthur Lira e o presidente do Senado, que vieram de campanhas em que uma das principais bandeiras foi justamente a reforma administrativa, né? E assim, a gente vê a gente tem esses últimos acontecimentos das últimas semanas, que parece que sem dúvida deram uma balada, né, em Bolsonaro. Não sei se qual o tamanho desse abalo, mas que foram abalados, principalmente aquela carta dos banqueiros, né, que foi assinada por economistas, que na verdade o motivo daquilo ali é simples, né? Os hospitais de luxo estão ficando sem leitos também, né? Mas assim, em relação a esse contexto da reforma administrativa, junto com as duas eleições do presidência da Câmara e do Senado, a gente viu uma relação ganha-ganha muito, assim, uma aliança sórdida aí, né? Uma relação ganha-ganha muito, muito clara entre o bolsonarismo e o chamado centrão, né? Que é a direita tradicional. O bolsonarismo, ele viu a possibilidade de se capilarizar fazendo essa aliança, né? Porque afinal o centrão, essa direita tradicional, são oligarquias regionais, e o centrão viu a oportunidade de lotear o serviço público definitivamente, né? E colocar seus apadrinhados, né? E aí eu queria entrar nessa questão do convencimento dos nossos colegas, os que ainda têm essa ilusão de que isso não é com a gente, né? O Moisés, essa fala arrebatadora aí do companheiro Moisés, que ele trouxe essa questão de que existe um alto clero e um baixo clero, né, em relação a cargos comissionados, né? A gente sabe que principalmente quem já trabalhou em prefeitura, quem conhece gente concursado que trabalha em prefeitura ou cargo comissionado que trabalhou em prefeitura, a gente sabe como é. Tem aquele cargo comissionado que trabalha carregando piano, tem o terceirizado que trabalha carregando piano, né? Enfim, são vínculos diferentes, mas assim, enfim, esses vínculos não estáveis, que não gozam da estabilidade, que é uma estabilidade do serviço, né? Tem esse baixo clero que é perseguido e que muito facilmente é colocado na rua, né? É demitido por qualquer coisa, e tem um alto clero, né? Tem um alto clero que são os intocáveis, né? E a gente conhece o drama, assim, muitos de nós conhecemos
o drama de servidores concursados e não concursados que precisam conviver com o apadrinhado político. E é um inferno, né? Porque, assim, tanto você tem um olheiro do político de ocasião ali, quanto você tem uma pessoa que deveria estar trabalhando, mas que está colocando a carga de trabalho em cima de você. Seja o concursado, seja o comissionado ali do baixo clero, né? Então não tem isso, assim, evidentemente isso é um dos aspectos. O próprio Vilas tocou que vários na própria letra fria da reforma que atingem os servidores antigos, os servidores que já são estáveis, né? Que já participam da estabilidade do serviço público, né? E assim, para concluir, deixa eu ver se eu já concluí, porque eu faço uns esquemas de anotação aqui, porque eu estou ficando velho, deixa eu ver. Bom, não, é isso mesmo. Sim, em relação à questão da estratégia virtual, né? Esse tema dessa aliança sórdida, né, entre o chamado central e o bolsonarismo, ele fala, assim, ele toca, né, nesse nível de mobilização que a gente tem visto de muito tempo para cá, que é uma espécie de dizer assim, vamos ficar em casa, vamos fazer tuitácio, vamos mandar e-mail para os parlamentares. É importante? É importante demais. É importante demais. Entendeu? Porque em algum nível isso é diálogo, em algum nível isso é expressão de força também. Né? Mas veja só, isso não basta. Isso não basta. A partir dessa aliança com o bolsonarismo que eu mencionei aqui, a gente percebe que a defesa da reforma administrativa, tanto pelo chamado Centrão quanto pelo bolsonarismo, se trata quando a gente se refere aos parlamentares, a gente está falando de pessoas que estão legislando em causa própria. Não é? Eles estão visando diretamente o aumento do seu poder político nos seus currais eleitorais. É isso que eles estão visando, entendeu? Então, a pressão virtual é importante? É importante. Agora, é muito complicado a gente dizer que ela é suficiente. Eu acho que não dá para dizer que ela é suficiente, sabe? Não dá para dizer que a gente vai... não dá para dizer que a gente só fazendo pressão virtual isso vai funcionar, né? Eu acho que a gente precisa de todos os meios possíveis, sem descartar algumas ações pontuais presenciais, né? E a gente precisa convencer os nossos colegas que é nós contra eles, né? Eles estão vindo com tudo e a gente tem que ir com tudo também, em bloco também, do mesmo jeito que eles estão vindo. Valeu, Danilo. Agora é o JP, o João Paulo, e eu acho que depois não tem mais nenhum inscrito. Mas as pessoas que não falaram ainda dá tempo, viu? Avelar, Davi, Terezinha, Manuela, Valdenise. Só os que eu estou vendo aqui agora. Quem ainda quiser falar, dá tempo. Mas vai lá, JP. Bom dia, gente. Eu vou puxar um pouco a deixa de Moisés, quando ele se referiu a uma máxima de Rômulo. Eu vou puxar outra máxima, que ele diz que o que nos une sempre é maior do que o que nos separa. Então, eu acho que deve ser uma diretriz num momento tão tosco e horroroso como esse que a gente está vivenciando. Mas, assim, não vou usar do espaço para repetir algumas falas que foram importantes e que me antecederam, mas, de fato, no sentido do encaminhamento, porque me parece que uma das coisas mais importantes que se pode fazer nesse momento, enquanto movimento, né, é a questão educativa. Né? Eu estava assistindo uma ação do NEAB há algumas semanas, com a representação de alguns movimentos do movimento negro, né, e aí quem estava na fala na ocasião disse que um dos papéis do movimento é educar. E me pareceu bastante pertinente isso. Sobretudo quando a gente fala do movimento de um movimento associado à área da educação como o nosso. Então eu acho que, a título de encaminhamento, as ações que poderiam ser feitas nesse momento, além de cutucar a nossa entidade, no bom sentido, né, de que ela reaja e faça parte dessas ações, porque de fato a gente precisa estar junto,
né, para que a coisa surta efeito, é investir nessa linha de educar, né, chamar a atenção da população, da comunidade, né, no sentido da importância do serviço público, da importância da educação pública, nos danos que essa proposta malfadada de reforma administrativa vai ocasionar se for aprovada, e torço para que não seja, e vamos lutar para que não seja, mas eu acho que tem que caminhar nesse sentido mesmo, de pensar ações educativas, né? Já que a gente não está conseguindo, por força da pandemia, ir às ruas, né? E acho que não seria nem de bom tom, porque a gente tem aí o movimento que o gado promove, e é um movimento horroroso que atrapalha, né? Que mais adiante vai congestionar os hospitais, mas a gente trabalhar dentro das armas que estejam disponíveis para mobilizar através da educação, né? Acho que a gente vive um momento em que tanto absurdo tramita nas redes sociais, e é o espaço em que as pessoas vêm cada vez mais buscando se informar, que eu acho que é um campo importante de se ocupar, né? Então eu acho que, a título de encaminhamento, né, trabalhar proposições educativas, né, e enfim, nessa direção. Ok, JP. Deixa eu ver aqui, eu acho que não teve mais nenhuma inscrição, gente. Então, eu vou tentar compilar aqui os encaminhamentos que foram feitos e fazer uma postagem, aí eu envio no grupo, né, dos técnicos, para todo mundo poder compartilhar. Disponibiliza também o vídeo da palestra. Você gravou? Da palestra. Tá, eu gravei aqui, agora é isso. Eu não vou colocar ele, não sei se dá para colocar inteiro, porque teria que ter a concordância de todo mundo, né? Eu posso cortar alguns trechos do Resistir e Lutar, ou de quem autorizar. Avelar, você quer falar, Avelar? Só teve fora o JP, da base, por exemplo, que falou o JP e o próprio Moisés, né? O resto falou todo mundo dentro do coletivo. Tá. Pelo que eu entendi. Foi. Então, quem falou, bota aí no chat se autoriza eu publicar lá no YouTube do Resistir e Lutar a íntegra desse debate que a gente fez. E, Avelar, é com você, que eu vi que você quer falar aí. Não estamos ouvindo você não, Avelar. Abre aí, o microfone está fechado. Agora. Estou ouvindo agora? Sim. O que me fez fazer uma fala rápida, por sinal, foi, vamos supor, em cima da fala do Evilásio, né, que contou um pouco da história, né? Evilásio que eu refuto como uma das maiores lideranças sindicais que a universidade já produziu. E na fala do Danilo, foi uma palavra que ele colocou na fala dele, que foi olheiro, né? E aí também me remeteu e me deu uma vontade também de fazer essa fala. E essa fala vai mais, primeiro, parabenizar, né, a iniciativa do coletivo. Segundo, concordar com a maioria das falas e dos conteúdos que aqui foram expostos. Mas trazer também um pouco de história, né? Então, trazer um pouco de história. Eu entrei nessa universidade com o segundo reitor dessa universidade. E quem era o segundo reitor dessa universidade? O general de exército Nabuco Lopes Tavares da Costa Santos. Tomei posse sozinho, em frente a ele, no gabinete dele, quando a reitoria funcionava na Avenida da Paz, hoje Avenida Doutor Orlando de Araújo, cantando o hino nacional. Primeiro ponto. Hoje já se está mais do que provado de que a gente já está
vivendo uma ditadura disfarçada. Não é à toa que nós temos mais de 6 mil militares em postos no governo federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque na gestão do general, ele colocou também em pontos estratégicos da universidade os companheiros dele. O diretor do Departamento de Serviços Gerais, à época, era um coronel do Exército. O chefe do setor de transporte da universidade era um tenente do Exército. O chefe do setor de compras desse departamento era um coronel de Exército. O coordenador das atividades estudantis da Pró-Reitoria Estudantil, à época, era um tenente de Exército. Existia, à época, a chamada ASE, Assessoria de Segurança e Informações, que funcionava numa sala, na última sala do corredor da residência universitária masculina. E quem é o chefe da ASE? Um coronel de Exército. Então, isso é um pouco da história que eu vivi e continuo vivendo, não é? O Evilásio falou também, tocou quando da criação da FASUBRA, na década de 70. Essa criação foi fruto de uma reunião anterior de todos os presidentes de associações à época, e associações de servidores das universidades. Encontro esse nacional que se deu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Nós ficamos alojados no Mineirão. Depois desta reunião, desse encontro nacional, saiu a fundação da FASUBRA. Hein? Como? Fundação essa que se deu em Natal, no Rio Grande do Norte. Né? Eu também participei e fui da primeira diretoria da FASUBRA. Então, são detalhes que vou ter a oportunidade ainda de colocar, né, como história, né, que nos remete a nós continuarmos na luta. Estou aqui, hoje, aqui e agora, e deverei ir me vacinar devidamente paramentado, como vocês estão, certo? Já estou com o meu cartaz pronto lá em defesa do SUS, já estou com o meu cartaz pronto lá em defesa do SUS, que vou colocar lá, né? E é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estão todos e todas de parabéns, né, por essa iniciativa, e que venham outras, né, e que surjam outras propostas para nós nos aperfeiçoarmos em função do enfrentamento de todo esse estado de coisas por que nós passamos. Obrigado, companheiros e companheiras. Fora Bolsonaro, vacina já. Obrigada, Avelar. E um beijo aí na Ângela, que a gente ouviu a voz dela. Parabéns, Avelar, boa sorte. E você está vestido realmente para protestar. Boa sorte aí, camarada. Fora Bolsonaro. Então, gente, não teve... Deixa eu ver aqui.